a situação do Flamengo está cada vez pior. Ao todo, gente, são 27 casos de Covid na delegação. Até o presidente Landim e o treinador Domi estão com a doença. A atualização desse caso você confere agora. A lista de infectados no Flamengo só cresce. Agora são 16 jogadores e o técnico. Domi está assintomático e em isolamento na própria casa. Em toda a delegação são 27 casos. O presidente Rodolfo Landim também testou positivo, assim como o vice-presidente de futebol Marcos Braz. No time, os novos nomes que aparecem na lista de infectados são os zagueiros Léo Pereira, Gustavo Henrique, Tuller e Rodrigo Caio, o lateral esquerdo René, os volantes William Arão e João Gomes, o meia Everton Ribeiro e o goleiro Gabriel Batista. O atacante Pedro e o volante Thiago Maia tiveram resultado negativo. A diretoria entrou com um pedido para adiar o jogo contra o Palmeiras no próximo domingo pelo Brasileiro. Com esse surto, o rubro-negro tem 10 jogadores disponíveis no elenco profissional. Desses 10, 7 já foram infectados pelo coronavírus e estão imunes. Os goleiros César e Hugo Souza, o lateral direito João Lucas, o lateral esquerdo Ramon, o volante Gerson, o meia Arrascaeta e o atacante Lincoln. Convocados para a seleção brasileira, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio estão sendo monitorados pela CBF. Os jogadores devem ficar em quarentena de 10 dias até um novo exame para saber se ainda estão com a Covid-19. Gente, que situação. Felipe, Pedro, boa tarde. Vou dar boa tarde delicioso para a doutora Roberta. Ela é médica da minha vovó. Vó, um beijo, te amo. Que é a médica mais louca, mais determinada e mais decidida que você vai ver na tela da sua televisão hoje e vai explicar tudo o que está acontecendo. E eu já vou te fazer uma pergunta, doutora Roberta. Eu não sei se você acompanhou, mas lá na Argentina, o campeonato local lá não voltou, o nacional e nada. E aí o Boca decidiu pegar um hotel, ficar num centro de treinamento e treinar para Libertadores. Nesse momento em que eles ficaram, entre aspas, não é confinados, né, mas ficam todos no mesmo ambiente o dia inteiro, passam os dias juntos, 22 jogadores do Boca foram infectados pelo coronavírus, um caso parecido com o do Flamengo. Esse caso do Flamengo começou a pipocar quando a gente vê o Flamengo no Equador todos juntos. Tem um tempo, não sei se foi antes, qual foi o momento, e era isso que eu queria perguntar para você. Você acha, doutora Roberta, que talvez esse tempo em que eles estavam viajando e aí eles ficam no mesmo hotel, tomam um café e etc., isso pode ter potencializado o problema? Então, boa tarde a todos, é um prazer estar falando com vocês. Um beijo para minha paciente querida. Ai, muito delícia. Eu sou brigona mesmo, né? Porque assim, a gente tem essas coisas, não dá para a gente aceitar e achar isso como normal, né? Então, assim, infelizmente, parece que as nossas fichas não caem. A gente está há meses e meses e meses falando de Covid, do contágio, da forma de contágio, da forma como acontece, e as pessoas ainda fingem que não é assim, que não é tão importante assim, que não é tão sério assim. O contato, gente, ele é o grande mecanismo de transmissão do vírus. Então, no momento em que você coloca 20, 30 pessoas no mesmo ambiente para treinar, a chance dessas pessoas se infectarem é muito grande, porque você não vê ninguém de máscara. Você vê todo mundo com a máscara aqui, você até vê um treinador ou outro com a máscara, mas aqui, no queixo. O que a máscara no queixo vai trazer de benefício? A verdade é essa, os nossos números no Brasil são catastróficos porque a gente não admite a importância do uso da máscara. Você vê as pessoas na rua em pleno final de setembro, né, já a caminho de outubro, e as pessoas insistem em estar com a máscara aqui, estar com a máscara na testa, estar com a máscara no punho, estar com a máscara aqui. Aí você vê os jogadores, você vê os treinadores, você vê a equipe toda nessa condição. Aí você vai me dizer quando é que eles passam álcool em gel nessa mão? Não Que hora que eles lavam a mão? No final que hora do que treino. eles pegam aquela garrafinha para beber água e a garrafinha está higienizada?
Então, infelizmente, o problema é que eles fazem tudo contra aquilo que a gente vem propondo ao longo desse período. E a gente sabia que você abrir para treinar, para poder colocar gente dentro de estágio, era óbvio que as infecções iriam acontecer. O problema é que nós negamos a doença como se ela fosse uma fantasia. A gente trabalha no inverso, né? O Brasil resolveu trabalhar a Covid como fake news. A Covid é uma fake news, não o resto. Então, a gente não consegue sair do lugar. O Casimiro chegou aí. Boa tarde, Casimiro. Boa tarde. Ele pegou engarrafamento, doutora, no túnel Rebouças que tem ali no corredor da casa dele. Puxou meus cabos. Ele mandou tanto vídeo pra mim ontem, o Fernandinho. Quando eu fui, a internet caiu, faltando 1 minuto pra entrar. Eu falei, depois a gente conversa sobre esses vídeos, Casimiro. Daqui a pouco a gente hoje eu tô igual a Xuxa, hoje eu tô feliz. Mas olha, voltando a esse assunto que é sério, doutora Roberta, aí a gente tem aí, foi um dia atrás do outro aparecendo mais e mais casos, e era uma coisa meio que era de se esperar, né? Quando a gente teve 6 de uma vez, imagina se vão aparecer mais e mais e mais. O Flamengo tem um jogo no domingo, até o Sindicato dos Atletas de São Paulo está brigando para que esse jogo não aconteça, porque imagina, doutora Roberta, que o encontro do Flamengo, que está com surto dentro do clube e ponto final, está com surto e ponto, encontrar outros colegas que vão entrar num momento de futebol, que não tem máscara, que é uma empurra-empurra, que é sudorese, que é respiração, que é tudo. E a catástrofe que não pode acontecer, doutora Roberta? Não, Vera, vamos combinar, né, gente? Isso é criminoso, né? Como que você vai expor? A minha pergunta é, que direito você acha que tem de expor as pessoas dessa forma? Né? Então, assim, hoje eu estava dando uma entrevista mais cedo numa rádio e nós estávamos falando justamente sobre essa questão do direito, né? É impressionante a nossa dificuldade em compreender responsabilidade social. Nós estamos vivendo uma onda do desejo pessoal. Então, assim, eu desejo, dane-se o resto do mundo. Então, assim, isso não existe. O desejo pessoal não pode sobrepor ao direito coletivo. Você imagina uma quantidade de gente dessa doente, e no começo da matéria você falou assim, os jogadores que estão imunes. Vamos colocar essa imunidade entre aspas, porque nós ainda não sabemos exatamente o tamanho da imunidade. O que é ser imune da Covid neste momento? A gente não sabe. Nós temos uma ideia, mas nós temos também já casos de pessoas que se reinfectaram pela Covid. Nós temos situações onde o paciente, 1 mês depois, ainda tem IgM positiva na sorologia. Ou seja, ele transmite a doença ainda, 1 mês depois. Então, assim, são vários pontos da doença que nós ainda desconhecemos e é mentira o profissional que chega na televisão, em qualquer lugar, e diz, é assim. Nada é assim. Nós ainda estamos caminhando. Não existe especialista em Covid. Como que alguém pode ser especialista numa doença que tem 10 meses? Sim. Nós somos pessoas que estamos estudando e tentando administrar da melhor forma possível uma doença que caiu no nosso colo há 10 meses. Então, honestamente falando, eu como profissional da linha de frente, você me conhece, sabe? Eu jamais vou dizer que eu sou especialista. Eu sou especialista em geriatria e psiquiatria. Mas de Covid, eu aprendi ao longo desses meses a reconhecer a Covid, a compreender o mecanismo da doença da melhor forma possível. Mas dizer que somos especialistas, onde? Em 10 meses de doença, nós conhecemos muito pouco como ela funciona dentro do coletivo. Agora, pegar uma equipe como o Flamengo na situação que está e colocá-lo em jogo com uma outra equipe, isso é criminoso, porque a gente sabe que na segunda-feira a chance de termos uma equipe inteira contaminada é muito grande. E aí, em relação ao que você falou, do que as pessoas estão pensando só nelas e tal, e é do jeito delas, o Flamengo mesmo, por um tempo, teve esse comportamento no início do retorno do Campeonato Carioca, que nem era para ter acontecido, e teve até uma pressão
ação por conta do clube, um momento em que o Flamengo começa a treinar e a prefeitura não havia permitido esse início, e ele começou a vender um protocolo seguro, que de fato em algum momento foi, sim, deu certo, mas como a doutora Roberta falou, a gente não sabe de tudo dessa doença ainda, então a gente vai ser ainda surpreendido por várias coisas. E aí eu vejo muita gente falando, é o Flamengo. Agora que adiar esse jogo, Pedro Certezas, de domingo, mas na hora quis acelerar. Eu concordo. Mas aí a gente tem que pensar no Palmeiras. Porque quando a gente pega um time que está infectado ou que pode estar e põe para jogar com o outro, quem que está sendo o prejudicado é o outro. Então, assim, se o Flamengo não quer ter o jogo agora, porque tecnicamente vai ser pior, porque ele está sem o seu time. Mas não estamos pensando, Pedro Certeza, tecnicamente. E nem, vamos deixar o Flamengo jogar porque ele que quis jogar, agora ele não quer mais. Vamos pensar no ser humano, no Palmeiras também, o Pedro Certeza, desenvolvido nessa situação sem ter escolhido. Exatamente, Fernanda. E, cara, eu acho que é a falta de sensibilidade humana, né, cara? Você, tanto o Flamengo, que de fato quis acelerar a volta, teve uma postura que eu julgo errada, mas, cara, você tá querendo prejudicar o Flamengo colocando os caras pra jogar e vai prejudicar o adversário do Flamengo. Então, acho que até que ponto isso é justo e isso é humano. Então, acho que não tem que ter jogo mesmo. Não importa, porque agora que é o Flamengo, não quer ter jogo. Mas, irmão, não é porque agora não é pra ter jogo, é porque os outros que tiveram também não era pra ter, entendeu? Não é porque agora que o Flamengo, porque é um time gigantesco, mas não era pra ter nenhum do que teve com os times remendados. É triste, né, Fernanda? A gente sabe que a gente tá vendo futebol e tal, mas é tudo um reflexo da sociedade também, né? É um reflexo que tá acontecendo, tá todo mundo cagando pra Covid, as pessoas, basta um jogador ir pra uma festa e acabou tudo. E acabou porque esse cara pode trazer o vírus pro meio do elenco e aí paralisou o futebol. É um reflexo, né, Fernanda? Doutora Roberta, paralelamente a isso, a gente tem uma determinação de um possível retorno do público em 30% aos estádios. Isso aí, de dentro para fora, a gente está falando do que está acontecendo dentro do clube, que a gente pensa que as ações de saúde, com médicos, todos os protocolos, grana para se fazer um protocolo acontecer e todos os cuidados são tomados, que mesmo assim a gente encontra um surto. Porque ninguém aqui está duvidando que o Flamengo não seguiu os protocolos que ele mesmo criou, ajudou a criar. E ele foi teve muito sucesso em algum momento, mas em um momento falhou, porque acontece, não é culpa dele, aconteceu. E aí agora a gente tem que tomar atitudes pensando nos seres humanos em cima do que já está feito, que é o surto que está dentro no Flamengo. E aí a gente falando disso, pensa em sair dessa bolha aí para arquibancada, doutora Roberta. Não, é inacreditável, Fernanda. Primeiro que, assim, a gente tem que parar, olha o tamanho, como é que a gente está se tornando pessoa, é tão mesquinha a discussão, né? Porque, assim, nós aqui não estamos discutindo clubes. Eu não estou discutindo o Flamengo, o Vasco, o Palmeiras, o São Paulo. Eu estou discutindo pessoas. Nós estamos aqui falando de seres humanos, de pessoas que têm família, de pessoa que é pai, que é mãe, que é filho, que às vezes é um arrimo de família, né? Nós estamos falando de uma pandemia, nós estamos falando de uma doença em que nós temos tratamentos não específicos, que nós não temos como prever que o fato da pessoa adoecer, ela poderá sair disso, porque é uma coisa que se fala muito, né? Mas agora o paciente adoece, mas melhora. Quem disse isso? Não há garantias, né? Não temos garantias de que a pessoa vai entrar e a pessoa vai sair da doença, porque não temos tratamentos definitivos, não temos possibilidade de vacina antes do meio de 2021. É mentira falar que terá, porque não terá, né? Os protocolos, se não forem seguidos, nós vamos ter muitos problemas, como já estamos tendo aí desde o início, quando falaram de vacinas que poderiam surgir até novembro, dezembro, enfim. Então, eu acho que a discussão não cabe em cima de clube, porque é você se colocar num patamar, né, de
de um tamanho que você não tem, né? O fato de você ser Flamengo não te blinda de Covid. O fato de você ser Palmeiras não te blinda de Covid, né? Então, esse é um primeiro ponto. Então, assim, não se sentir tão especial a ponto de achar que porque é você, porque é o seu clube, porque é o seu time, você fica blindado de alguma forma. Então, eu acho que é baixar um pouco a bola para entender que todos somos humanos. E, enquanto seres humanos, estamos com risco de sermos contaminados. E não temos o direito de contaminar outras pessoas. E abrir estádio é pedir para que no outro dia esteja aí pelo menos 20%, 30% dessas pessoas contaminadas fatalmente. Porque como que nós vamos? Se a gente não consegue fazer as pessoas usarem a máscara no lugar certo, como que dentro de um estádio a gente vai conseguir fazer essas pessoas não se abraçarem, não estarem unidas, não comemorarem, né, no momento ali do seu time, no calor da emoção, enfim. Não beberem, isso não é viável. Não beber, não comer, né, não dividir o copo, né, não dividir a garrafinha de água. Então, assim, a gente sabe que isso não é possível, não é viável, dentro, inclusive, da nossa cultura. Porque, culturalmente, o brasileiro é um povo que gosta de toque, que gosta de abraço, que gosta... E o futebol, ele traz esse processo mais emotivo, mais emocional, mais do contato físico, né? Então, a gente ter a ilusão de que isso não vai acontecer, a gente sabe que é uma mentira, é mais uma tentativa, né? É mais uma fake news para você abrir as portas de um estádio, e a gente sabe que é uma tragédia anunciada. Muito bem, Fernanda, doutora. e é bizarro que teve a reunião ontem para discutir isso, e a reunião, obviamente, foi pelo computador, porque as pessoas não queriam correr o risco de se infectar. Isso mas porque no dos outros é refresco, né? Porque no meu não. Isso é engraçado, Pedro. Soa como doutora Roberta, hipocrisia, né, Fernandinha? Porque o Flamengo luta para voltar ao futebol, dá certo até um certo ponto. Agora, o pessoal assina o protocolo da CBF também, que determinado número de casos vai ter jogo. E, enfim, e agora briga para não ter. E aí o Flamengo manda uma nota para não ter jogo e ainda reforça para ter torcida no estádio. Ou seja, não, porque voltou bar, voltou praia, voltou restaurante, tudo. Ou seja, já que voltou todo mundo, tudo, vamos ser responsável também, né? E vamos voltar com o futebol. Uma coisa não exclui a outra, né? O Flamengo, a diretoria, não é o Flamengo, a diretoria do Flamengo está tendo uma postura hipócrita. Está. Dito isso, o Flamengo não pode jogar com o Palmeiras, porque coloca em risco a saúde dos jogadores do Palmeiras. Não só jogadores do Palmeiras, que a gente já falou aqui. O jogador tem, provavelmente, muito provavelmente, não vai sofrer com a doença, mas esse cara vai encontrar uma avó, a esposa dele está grávida, ele vai passar pelo porteiro. Esse é o problema, o roupeiro que é mais idoso, e por aí vai. Ou até a própria esposa pode ter a gente não sabe. Doutora Roberta... Tem a ver com responsabilidade social. A palavra é essa. Não tem a ver com você, tem a ver com o coletivo, tem a ver com você ser irresponsável com você, ok, é problema seu, mas no momento em que a sua irresponsabilidade coloca a vida de terceiros em risco, você já não tem mais esse direito. O seu direito individual não pode sobrepor o direito coletivo. E aí é o que você disse, ele vai jogar, mas ele vai para casa e vai encontrar com a avó de 89 anos. Será que essa avó vai ter a mesma sorte? Né? Ele vai sair de casa, mas ele vai encontrar a esposa grávida. Será que ela vai ter a mesma sorte? Então, a gente tem que pensar que quando nós estamos falando do jogo, nós não estamos falando só da pessoa envolvida ali. Ela não se preocupar com a sua saúde, isso é um direito individual. Mas você colocar terceiros em risco, aí é direito coletivo. Aí o seu direito modifica, porque você não pode simplesmente achar que você tem o direito de sair contaminando outras pessoas. Pois é, olha só, doutora Roberta, eu agradeço aí a sua participação, você é sempre muito incrível, uma beijoca enorme para você, com distanciamento social, uma beijoca assim, ó, virtual, tá bom? Obrigada, sempre. Viu? Beijo. Deus, olha só, a gente vai falar agora, doutora Roberta, de clássico entre Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil. Deu empate, mas o CBF faz a TED, que eu tô esperando. Cadê? O primeiro tempo foi equilibrado, jogo truncado no meio de campo, mas com poucas chances claras de gol. Em desvantagem, o Vasco foi para o ataque.
A melhor oportunidade do primeiro tempo só aconteceu aos 37 minutos, quando o Andrei arriscou um chute de longe e Gatito mandou para escanteio. No segundo tempo, a partida ficou mais aberta. Logo aos 10, Benítez mandou um chute de fora da área e levou perigo. Honda cobrou falta e a bola passou bem perto do gol. Pedro Raul, que começou no banco, cabeceou por cima. No fim, pressão vascaína. Um gol forçava a disputa de pênaltis, mas o placar não saiu do 0-0, dando a classificação para o Fogão. O torcedor do Botafogo vai conhecer o próximo adversário da Copa do Brasil na quinta-feira, dia 1º de outubro. Lembrando que a próxima fase tem a participação dos times brasileiros que disputam a Libertadores. Casimiro? Oi. Tudo bem? Tô indo, né? Fernanda, eu estou ramonizado, Fernanda. O quê, Pedro? Eu estou ramonizado. Você? O Cano, o meu ramonismo, a coisa que me traz alegria pra viver, Fernanda Maia. Tem outro Pedro Certezas aí, ó. O glorioso, não tem jeito, pô, não tem jeito, o glorioso. Olha aqui. Ontem ficou bem claro. Eu vou falar de alegria daqui a pouco com você, Pedro, que eu tô muito feliz também, mas vamos conversar primeiro com os nossos telespectadores vascaínos que estão bravos. Exatamente, Fernanda. Casimiro, deixa os caras ficar um pouco mais bravos, deixa sair esse ódio. Ficou muito claro que o Vasco, quando o Benítez não vai bem ultimamente, é claro, ou quando ele tá ausente, que foi o que aconteceu nos últimos jogos, o Vasco se complica. E aí ontem a gente teve um Thales, um Benítez que não era o Benítez, eu não estava reconhecendo. Depois o Neto entrou mal também. E aí o Cano ficou meio que morando numa ilha. Que até morando numa ilha o homem é perigoso, mas ontem ele não foi tão perigoso assim. Mas foi avisado, Fernandinha, cortaram a água. 2 horas da tarde acaba a água aqui no... É a cidade na minha tá fazendo casa manutenção. também. Problema É do verdade, Cano. é verdade. Ô, Casimiro, o que aconteceu? Cara, eu acho que o Benítez fez uma boa partida ontem, cara. Você vê alguém que foi perigoso pela parte do Vasco, foi o Benítez, tentando algumas jogadas individuais. Mas ele foi o Benítez de sempre? Então, mas ele tentou ser, mas o Botafogo estava muito bem postado defensivamente, né, Fernanda? Eu comentei ontem com os amigos, o Botafogo não tinha responsabilidade alguma com o resultado. Mas o jogo foi ruim, Casimiro, o Botafogo jogou mal. Mas o Botafogo não tá ligando se tá jogando. O resultado era do Botafogo. Não tem um botafoguense revoltado que jogou hoje. Nenhum! Tem. O Botafogo fez o resultado em casa, fez a sua parte e o Vasco não fez a dele. Ponto. Não adianta buscar aqui desculpas ou falar isso e aquilo outro. O Botafogo entrou, bem postado defensivamente. Excelente partida da defesa do Botafogo. O Canu jogou demais. Absurdo. Não, quem jogou demais? O Cano? Quem? O Canu. Canu. É porque tem o Cano, o Canu e o Calu. Aí você vai falando durante o jogo, você confunde o torcedor. Entendi. Mas enfim, muita gente fala do Benevenuto, mas o Canu fez uma partida excelente ontem. E assim, o Vasco, eu nem digo que faltou vontade do Vasco, assim, faltou qualidade. Não teve uma jogada, não teve uma criação de bola. O Cano não teve uma chance de fazer o gol. Verdade. Então, cara, foi agoniante ver o jogo. Foi mesmo. Eu imagino que tenha sido agoniante pro Botafoguense também, mas o resultado era do Botafogo. Então o Botafogo não tinha obrigação alguma de criar. Mas o Botafogo não criou. Mas e daí? Cazé, o problema do Vasco era... A gente via o Vasco ganhando algumas partidas no oportunismo do Cano, sobrava uma bola ou outra ali, o Vasco bem fechado, a defesa foi muito bem no início do campeonato, mas quando realmente precisa do resultado, ir um pouco para cima e criar, fica mais difícil, né? A gente vê que falta um pouquinho de talento mesmo. Tirando o Benítez, que é um bom jogador e já provou isso. Sabe qual foi o problema do Vasco? Começa já errado na escalação, né, cara? Porque o Vasco joga 45 minutos no lixo. O primeiro tempo foi assustador, assombroso. Não teve nada, não aconteceu nada. Exato, e é bizarro que, tipo assim, não deu nem pra ficar muito nervoso, porque não teve. Não aconteceu. Um lance bizarro. Teve lances de perigo quase, né, cara? Não, porque assim, quando você coloca o Ribamar na ponta,
você já dá um sinal claro de que não vai acontecer muita coisa, né? Mas é o ramonismo, Cazé. O ramonismo ele faz isso. Mas o ramonismo não faz isso. O ramonismo nunca fez isso. É verdade. O Vasco tinha a opção de colocar o Catatal na ponta, o Vasco tinha a opção de colocar o Vinícius na ponta. Será? Você não acha que... Sabe o que eu senti quando eu peguei a escalação? Eu tava na rádio ainda. Que eu olhei, eu falei, eles estão meio que apostando na lei do ex, sabe? Com o Ribamar. Eu não sei. Sabe qual é o problema, Fernanda? A gente fala isso acontece mesmo. O Ulisses achou... Isso acontece, sabe? Às vezes os caras apostam numa vontade de um jogador que já passou por um clube, que é a lei do ex, e isso existe muito no futebol brasileiro, porque, assim, o Catatal fez uma partida impecável contra o Botafogo naquele 3-2, né? Ele não entrou mal, não. Não entrou mal ontem, então... É porque, sabe qual é o problema, Fernanda? A gente conhece o Ribamar, jogou no Botafogo, a gente brinca com o Ribamar, ele virou meio que um meme da internet, né? Eu sei contra o Ribamar, não sei o quê, a gente sabe que o Ribamar não é uma proeza técnica, não é um Ronaldo, e muita gente sacaneia o Ribamar e tudo mais. Quando você coloca o Ribamar na ponta, num jogo tão grande quanto um clássico, na Copa do Brasil, decisivo, e você coloca ele na ponta, afastado do gol, cara, você colabora para que ele seja um jogador amplamente criticado, porque não é a função dele. Verdade. Ele não é um primor de velocidade, ele não é um primor de técnica. E aí você, cara, E aí, por exemplo, o Vasco precisa do momento abafa, no fim do jogo. Que, inclusive, foi assustador, né? Quando o Vasco foi pro abafa, né? O goleiro foi pra área no escanteio, o Vasco cobrou a bola não passou nem primeiro pau. Mas tudo bem. Cara, inacreditável. É surreal. Não, pelo menos os caras vão jogar ali na meiuca. A bola vai pingar ali. Moleque, várzea. Fernando Miguel foi dividir a bola com o Honda no meio campo, pô. Porque ele não tocou na bola na área. É verdade. E aí, no momento de abafa, você não tem o Ribamar, que é um atacante alto, que é um atacante forte, que é um jogador que pode ganhar na bola aérea. Não, você tirou o Ribamar, você colocou o Vinícius e o Catatal, são jogadores fracos fisicamente, são jogadores baixos. E o Vasco vai zerando bola pro Cano, que é baixo também. E aí o Canu e o Benevenuto só agradeceram, ficaram cortando bola o jogo todo. Muito bem. Assim, o Vasco foi mal escalado, o Vasco jogou mal, o Botafogo, Fernanda Maia, você não vai acreditar, não tem nada a ver com isso. Não. Acabou. Não temos. O Botafogo jogou exatamente do Botafogo. Ô Jesus, agora vamos falar do Botafogo. Cadê o hino? É o glorioso Pedro Certezas. Fernanda mais, tudo ressaca. Eu sei. Como, Fernanda? Eu vi os seus vídeos ontem, mandando carinho pro Casimiro. Eu fiquei bem emocionada. O clima lá em casa também tava péssimo. Assim, pra uma parte só, é claro, tá né? revoltada comigo, Fernanda Maia, que eu vou ser sincero, eu gritei na janela ofendendo pessoas vascaínas que eu não conheço. Mentira, duvido. Você da rua tal, você aí do apartamento... Chegou um momento, Fernanda Maia, que eu estava gritando pela minha janela, veio uma voz do andar de cima falando, certezas é nós. Eu falei, que é isso? O que tá acontecendo aqui? Então esses seus vizinhos são complacentes com essa bagunça que você tá fazendo no seu condomínio, né? Se pintar uma multa aqui, eu não vou nem reclamar, Fernanda Maia. Tamanha a ignorância que eu tive ontem. Você divide com esse pessoal que gritou certezas é nós. Claro, é muito fácil. Ô, Pedro Certezas, não sei se concorda comigo, destaque pra mim, Vitor Luiz. Que partida do Vitor Luiz. Muito pessoal falou do Canu, né? Mas o Vitor Luiz, ele até sofreu um pouquinho ali quando entrou o Vinícius, mas porque ele tem muita qualidade, a gente também tem que pensar na qualidade do adversário. Tá muito cansado também, Fernanda. Cara, Vitor Luiz, Canu e Honda, os melhores do time. O Honda fez, pra mim, a melhor partida dele no Botafogo. Melhor partida. Parecia um Honda descansado, assim, bizarro, isso, né? Parecia um Honda de 2013. Com o cara mais novo, mais cheio de vigor. Jogou muito bem, cara. Conseguiu propor o jogo, conduzir a bola rápido, que eu nunca tinha visto ele fazer. E o Vitor Luiz também, né? Cara, o Vitor Luiz é bizarro, porque quando ele chegou no Botafogo, ele falou o seguinte: quando eu jogava no Botafogo que tinha torcida, que não era da pandemia, eu tinha que me controlar na hora que a torcida fazia aquele latido, que o Botafogo late, né, às vezes. Porque eu ficava com muita vontade, eu tinha medo de tomar um amarelo. Você vê que o cara é muito comprometido, né, cara? Ele joga com raça pra caramba mesmo, ele não tem bola perdida pra ele, entra em qualquer dividida, ele tem que entrar, ele entra. Pô, muito bom jogador e chegou, assim, pra melhorar o Botafogo. Porque antes era Danilo Barcelos, que pra mim não tinha condição de jogar no Botafogo, e ele mudou o patamar do Botafogo na lateral esquerda. E resolve muitos jogos, cruza bem.
ele vai, ataca bem e não tem bola perdida, ele não cansa, é bizarro. Ele cansa quando acaba o jogo. Né? Que é o esquema que o Autuori monta da liberdade para os laterais. Agora, Botafogo, o mais importante, Fernandinha, era realmente a classificação. Mas se você for pensar, o Botafogo jogou exatamente do jeito que vem jogando em todos os empates do Brasileiro. Mais um empate, 0-0. O Babi deixou um pouquinho a desejar ontem, acho que poderia ter jogado um pouquinho. Mas eu acho, cara, o Babi, eu acho que já tá um pouco tão confiante que às vezes tenta umas jogadinhas, prende demais a bola quando não precisa. É jovem também, gente. O jogador mais jovem, ele é mais irregular, isso é da natureza. E por isso que eu falo que o Pedro me impressiona tanto. Foi bem marcado pelo Castan, Fernanda. Também. Foi bem marcado pelo Castan. E o Castan que jogou muito. Um marcador experiente, o Babi é novo. Exato. Só finalizar minha análise do Botafogo, Fernandinha. Botafogo precisa melhorar, cara, porque assim, classificou na Copa do Brasil, óbvio. Não dá pra ficar no futebol burocrático só saindo ali, tentando a gente já sabe disso, estamos cansados. Olha só, fechar rapidinho Botafogo, do Césio Melo, tá? Já entregou a chapa preta e branca, o vice dele é o Vinícius Assunção, que já em algum momento tentou também ser presidente. Um beijo pra galera aí da chapa. Tem eleições no Botafogo, um ano importante. A outra chapa tem o CEP, né? E uma outra chapa tem a galera do Mufarrege, então a do Césio é a chapa que vai ser a oposição do que tá aí. Então, boa sorte para as eleições. Acho que tem eleição também, né, Casimiro? Vamos beber aquela água? Tem, né? 2 litros Vamos beber porque hoje de ressaca, Fernanda Maia. Vambora. Pedro, certeza, bebe 7. 7 litros hoje. Na volta a gente vai falar de Libertadores. Não sai daí. Classificado! Rede Economia. O que era bom ficou ainda maior. Mais economia, mais prêmios. Linguiça para churrasco Saudade, 11,98. Carré, 12,98. Pau a 100, 19,90. Charque ponta de agulha, 23,98. E tem mais economia. Café Evoluto, 6,99. Maionese Helmas, 4,99. Sabonete Lux, 85 gramas, 99 centavos. Brahma ou Boêmia Long Neck, 2,99. Rede Economia, tudo pra você economizar. Beba com moderação. Hoje, nas novelas da tarde do SBT, 5h15. O José Luiz não fez nada para ajudar o Alessandro porque quem conseguiu a liberdade dele fui eu. O que a vida me roubou. E em seguida... Então é por causa dessa foto que você acha que eu sou a bonita noiva do Rafael? Jerônimo insistiu no erro. E agora também vai dizer que esse cordão não é seu. Quando me apaixono. Aqui, no SBT. Um livro é aberto. Sabe que a leitura em família pode fazer por uma criança? Tudo. Pode fazê-la rir, imaginar, se impressionar. Pode ensinar novas palavras, novos sons, mostrar novas formas de ver o mundo. Os livros têm este poder de encantar, de ensinar, de fazer sonhar. E principalmente, embaixo de uma cabana improvisada, pai e mãe leem para os filhos. Crianças criadas em lares em que os pais leem em voz alta para os seus filhos se tornam estudantes de sucesso. A leitura em família também reforça os vínculos afetivos. Por isso, o programa Conta Pra Mim lançou uma coleção de contos de fadas, fábulas, poemas, cantigas e muito mais, para você ler para os seus filhos, netos e sobrinhos. Assista aos vídeos, ouça as canções e baixe os livros. A menina segura um livro. Conta pra mim. Leia para os seus filhos. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Festou no Princesa, atendimento, qualidade, montão de ofertas. Chã, patinho ou lagarto, quilo 24,99. Filé de peito de frango Seara ou Rivelli, 1 quilo 9,49. Ninho ou molico lata, 11,95. Feijão preto máximo, 1 quilo, 6,99. Queijo Minas Juliana, quilo, 19,99. Batata Tia Delícia, 135 gramas, 7,99. Papel higiênico Class, leve 12, pague 11, 7,99. E aí, tá esperando o quê? Vem pro Princesa. Mulher no banheiro vê seu reflexo se transformar no de uma política. Motoboy vê seu reflexo se transformar no de um engenheiro. Entregador ciclista vê seu reflexo se transformar no de um secretário de saúde. Garota tira selfie e vê sua imagem fazendo um discurso político. Estudante vê seu reflexo se transformar no de uma secretária de educação.
Garoto na barbearia vê seu reflexo se transformar no de um jovem candidato. Nunca é cedo para fazer a diferença. A vida está aberta para sonhar. Aberta no ar. Aberta pro beijo. Aberta no ai. Aberta pro não quero. Pro quero sim. Pra sua turma. Pra dança. Está aberta pro cara. Pra mina. Aberta no oba. Aberta no opa. Aberta pro encontro. Aberta pro reencontro. A emoção está aberta na tela. TV aberta. Há 70 anos, aberta para você. Uma campanha Aberte. Festou no Princesa, atendimento, qualidade, ó, montão de ofertas. Champatinho ou lagarto, quilo 24,99. Filé de peito de frango Seara ou Rivelli, 1 quilo 9,49. Ninho ou molico lata, 11,95. Feijão preto máximo, 1 quilo, 6,99. Queijo Minas Juliana, quilo, 19,99. Batata Tia Delícia, 135 gramas, 7,99. Papel higiênico Class, leve 12, pague 11, 7,99. E aí, tá esperando o quê? Vem pro Princesa. Você que está acompanhando o SBT Esportivo, quer participar do nosso concurso cultural Torcida Rede Economia e ganhar um vale-compras de R$200. Quer saber como? É muito fácil. Olha, você vai seguir o @SBTRio e o @SouRedeEconomia lá no Twitter e vai mandar a sua foto pelo Twitter mesmo, mostrando todo o seu amor pelo seu time. E vai marcar também as hashtags #SBT Esporte Rio e #Torcida Rede Economia. Lembrando, gente, que Rede Economia tem um Ezinho só, tá? A melhor foto vai ser escolhida pelo nosso time aqui do SBT e na segunda que vem a gente vai divulgar o ganhador ou a ganhadora. Mas não se esqueça, tem que marcar as hashtags #SBT Esporte Rio e #Torcida Rede Economia. O concurso é válido só até hoje, 2 horas da tarde. Cadê o nosso horário de São Cristóvão? Cadê? Põe ele aqui na tela. São o quê? 1h35. Você tem alguns minutos só para participar. Então, manda correndo lá uma foto no Twitter. R$200 em Vale Compras é muito bom. E aí eu vou mandar aqui, ó, Rede Economia. Tudo para você economizar mais. Corre! Corre para mandar tua foto lá no Twitter. Casimiro, você tá o quê? Tá no Google? Tá no tradutor? Tô no Twitter vendo se tem alguma notícia aqui, Fernanda. Ah, entendi. Pra trazer sempre em primeira mão aqui. Eu sei que você é um cara, um apurador nato. Importante, né? Eu vou te contar, você viu, Manda. né? Na tela do SBT, o jogo no Beira-Rio, um jogão. O Grêmio bateu o Inter pela Libertadores, passou aqui com exclusividade no SBT. Você sabe que a Libertadores só tem na televisão aberta, só tem aqui. E a gente vai ver agora a história desse jogo. A casa do Inter estava pronta, mas ficou vazia para o Grenal pelo Grupo E da Conmebol Libertadores. O motivo de arquibancadas sem ninguém deu as caras na escalação. Matheus Jussa foi a novidade de última hora no Colorado, substituindo o Wendel, que testou positivo para o novo coronavírus. Mas nem a pandemia mudou a tradição de um clássico disputado. O Grêmio fez um jogo melhor e acumulou oportunidades. O Inter reclamou de pênalti em Thiago Galhardo ainda no primeiro tempo. Na etapa final, mais emoção. Os dois times criaram, mas a pontaria mesmo, certeira, foi do tricolor. PP, um dos reforços do Grêmio para o clássico, decidiu. A vitória magra, mas com sabor de goleada, mantém a história recente do Grenal. Agora, já são 10 clássicos sem vitória do Inter e hegemonia do Grêmio. Algumas pessoas da imprensa do Rio Grande do Sul, elas precisam ser mais educadas, elas têm que pararem de serem mal educadas. Os jogadores são seres humanos, os jogadores têm família. O Grêmio está mandando no estado do Rio Grande do Sul há 4 anos. No Inter, Eduardo Cudê lamentou a 4ª derrota em clássico no ano e disse que nunca viveu algo parecido no futebol. No me ha pasado tener una secuencia en los clásicos en 30 años en el fútbol, así que es algo diferente. Não vejo mais o Inter ganhando do Grêmio
engrenar o Felipe Ruggeri? Como é que pode isso? Fernandinha, cara, é impressionante. Eu acho que é o psicológico, porque o Inter tá numa fase melhor, né? O Renato não tá tão bem assim. Aí depois de vencer, tira aquela onda e bota aquela marra toda que a gente já conhece, sabia que ia ser assim. E aí vai lá o PP, recuperado de lesão, entra no segundo tempo, pum, 1-0, magrinho, tranquilo, suficiente para pilhar os colorados, né? Mas deu mole, cara. Eu acho que é a cabeça, é mental. A coisa não tá encaixando, o jogo não encaixa. O Cudê é um grande treinador, tá fazendo um bom trabalho. Mas quando a cabeça não ajuda ali, eu acho que é mais psicológico do que o próprio futebol, sem tirar o mérito do Grêmio, tá? Não tá tirando o mérito de ninguém. Mas, assim, chega um momento que já entra na cabeça dos jogadores e fica aquela coisa, pô, a gente precisa ganhar do Grêmio, precisa ganhar, e aí você perde um pouquinho o foco, né? Mas é o futebol assim, daqui a pouco muda de novo. O Vasco tava ganhando do Flamengo, empatando, o Flamengo ficou um tempo sem ganhar do Vasco, há uns 4 anos atrás. E agora o Vasco já não ganha do Flamengo há muito tempo também. Então são fases, né, Fernandinha? É isso aí. Agora é a hora do Se Liga na Gente, uma parceria do SBT com o Sesc RJ e o Senac RJ. Pode chegar mais, que o Se Liga na Gente está começando. Hoje eu recebo um instrutor de marketing digital do Senac RJ, Rodrigo Braga, que vai ensinar como ter uma loja virtual de destaque para atrair clientes e vender mais. Oi, Rodrigo, bem-vindo aqui ao estúdio do Se Liga na Gente. Obrigado, eu que agradeço por poder participar do programa. Bom, vamos lá. Não basta só criar a loja virtual. Para atrair o cliente e vender mais, o segredo é o marketing digital? Você viu que cresceu muito a busca por compras online nesse período de pandemia. Natural, as pessoas querem consumir, as pessoas querem comprar. Mas você tem que colocar isso na vitrine. Qual é a vitrine? É a rede social, é o Google, é dar acesso às pessoas. Elas precisam comprar o seu produto, você precisa vender, mas elas têm que encontrar o seu produto. Imagina, se eu quero vender um tênis, e é um tênis de corrida, eu preciso falar com pessoas que tenham interesse em corrida. E aí eu direciono essa campanha, eu direciono a minha comunicação para esse público. Pois é, mas como é que eu acho, como é que eu que tenho a loja, como é que meu produto aparece nesse site de pesquisa? Como é que é feito isso? Sim, é importante que você tenha também um e-commerce muito bem trabalhado. É importante que você coloque a descrição do produto, que você coloque as melhores imagens e que você prepare o seu e-commerce para que ele seja o que a gente chama de otimizado para o buscador. O que significa isso? Significa que quando você faz uma pesquisa no Google, o Google vai fazer com que você apareça de acordo com as características do seu site, de acordo com o anúncio que você oferece, de acordo com o conteúdo que você traz dentro do seu site. Porque ele precisa reconhecer aquelas palavras-chave. Então, se eu busco tênis de corrida, ele vai me apresentar tênis de corrida. Tá, agora, bom, você falou em anúncio, então tem que investir um pouquinho. Agora, dá para fazer isso com pouco dinheiro ou com nenhum, Rodrigo? Sim, é importante a gente ressaltar o seguinte, que dá para fazer? Dá, mas exige um esforço ainda maior, muito trabalho e, acima de tudo, conhecimento. Não adianta contar só com a intuição. É importante que você entenda que quando você prepara um site, ou então quando você cria, que eu acho que é uma alternativa fantástica para quem quer investir pouco, para quem não pode investir, que é o Google Meu Negócio, que é uma plataforma, que é uma ferramenta que o Google oferece, onde você cria sua presença virtual, você pode ser encontrado dentro do Google sem gastar nada por isso. Além disso, como eu falei que você precisa melhorar o seu site, fazer com que ele seja otimizado e seja encontrado pelo buscador, é preciso que você trabalhe essas técnicas dentro do seu site. Tá, agora, se eu tenho um pouquinho de valor para investir, as campanhas pagas, você até já está falando de algumas plataformas, qual é a melhor para fazer isso? Vamos lá. Quando você quer comprar alguma coisa, quando você quer descobrir algum produto, onde é que você vai? No Google. Google, tudo é Google. Tudo é Google. Ninguém sai de casa para comprar alguma coisa. Não, até procurar hotel, pousar, eu vou para tudo. Para tudo. Então, o Google é fundamental. É importante que você tenha uma presença muito forte ali. Por isso, melhore o seu site e crie campanhas direcionadas para esse público. Trabalhe as palavras-chave dentro do Google. Rede social. Eu costumo dizer que as pessoas não entram na rede social para comprar um produto. Mas quem está na rede social quer comprar um produto. Então, eu também converso com essas pessoas. Se você não quiser fazer um investimento tão alto, você precisa deixar a sua página muito atualizada, buscar engajamento.
Mas quando você coloca um investimento em mídia, isso potencializa a sua entrega. Você consegue chegar a mais pessoas e no público certo, que para mim é o fundamental. É você segmentar a sua campanha para um público que é o seu público-alvo, que é a sua persona, que tem interesse no seu produto. E mais, entenda de que forma você pode ajudar a resolver um problema para essa pessoa. Entregue valor para ela, Isabela. Perfeito. Agora, então, quem quer entrar mais nesse universo, entender mais do marketing digital, o Senac RJ oferece cursos para isso? O que não falta é oportunidade no Senac RJ. Que bom. A gente tem o curso de marketing digital, a gente tem o curso de empreendedorismo digital, a gente tem o curso de ferramentas para marketing digital, estratégias para mídias sociais e tem também um programa que é super bacana, que é o Meu Job, Meu Jeito. Então, fique ligado no Senac, porque a gente tem muita oportunidade para você que quer desenvolver dentro da área de marketing digital. Que bom. E todos os cursos estão lá no site do Senac RJ? Todos os cursos estão lá. Fiquem à vontade para escolher. Para procurar. Rodrigo, obrigada por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Foi uma alegria participar do programa. Obrigada. Por hoje é só. Até o próximo Se Liga na Gente. Tchau. Muito bem. Cadê os meninos na tela? Cadê aquela música do tchau? Chegou a nossa Fernanda. hora de ir embora. Abel, o que houve? Esqueci. Foi bem lembrado aqui. É uma declaração importantíssima, cara. O quê? Perder pro Grêmio no Beira-Rio é super normal. Para, Abel. Faz parte, cara. O futebol é assim mesmo. Não é nada. Felipe, qual é a sua última? Rapidinho. A última que eu subi o vídeo hoje de manhã. Eu pedi desculpa que eu ia subir ontem, mas não deu tempo. Hoje de manhã lá no YouTube, que é um vídeo sobre o pós-jogo lá do Flamengo e Barcelona. Tá bem engraçado. Sobe lá. Muito Assistam. bem. Canal Felipe Rudier. Casimiro, qual é a sua última? Meu último é que o Vasco enfrenta agora o Red Bull Bragantino pelo Brasileiro, domingo 11 da manhã, o pior horário do mundo. E, cara, tem que jogar todo mundo. A gente viu um Benítez que foi poupado nos últimos jogos e tá um pouco sem ritmo de jogo. Então essa parada de ficar poupando toda hora não tá dando certo. Muito bem. Pedro Certezas, qual é a sua última? Botafogo foi campeão da Copa, 2 milhões de reais, né, Fernanda Maia? Não tem jeito. Porque a tem mais. Gente, pelo amor de Deus. Ganhamos, Fernanda. Passamos, Fernanda Maia. Muito bem. Olha só, o Pedro ficou tão Pega esses 2 milhões aí e compra uma internet boa, com certeza aí, Fernanda. Vamos pensar nisso. Vamos Olha só. Vamos piorar. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. E se você aí tá na fila pra pegar dinheiro do Botafogo, eu tô te implorando, não empenhore esse dinheiro, tá? Tchau. Por favor. Tá um tempão na